Morreu nesta segunda-feira, aos 99 anos, o escritor paranaense Dalton Trevisan, um dos maiores contistas do Brasil, como informou aí a sua família na conta do Instagram do escritor. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui no Plantão no Meteoro com o nosso querido Pedro Zambarda. Pedro, Dalton Trevisan aí, o vampiro de Curitiba, Vamos falar faleceu. Você falou que foi obrigado a ler ele na escola, é isso? Cara, eu vou dizer pra você o seguinte, eu acho que toda a minha geração aqui no Paraná leu. Por quê? Eu não sei como é que tá agora, mas lá pelos anos 2000 a 2010, todo ano caía Dalton Trevisan no vestibular da UFPR. E daí, assim, denunciando aqui a idade, na época não tinha essa coisa de você fazer Enem para Aham. entrar na universidade, você tinha que fazer o vestibular da universidade que você queria entrar. Todo adolescente dos anos 2000 queria entrar na UFPR, aqui no Paraná, obviamente, e daí tinha que ler Dalton Trevisan. Quer gostasse, quer não gostasse. Uhum. Ó, tá vendo? E Eu sei que quer, aqui, ó. quer E a você. terapia in também é do Paraná, mais ou menos a minha faixa etária, ó, aí, ó. Vestibular da UFPR. Sempre, sempre. Mas afinal de contas, se vocês eram obrigados a ler, você gostava ou não? Cara, eu gostei. Eu gostei. Ele conseguia fazer a proeza de fazer Curitiba parecer uma cidade interessante. Veja bem, eu estou dizendo fazer parecer uma cidade interessante, não agradável. Até porque, ao contrário do que muitos escritores, quando vão falar da sua terra natal, é aquela coisa romantizada. Não, o Trevisan, ele. Gente, ele veio do jornalismo policial. E isso dá para perceber na E é escrita um dele. segmento, assim, tem várias atrocidades, tipo, da Atenas da vida, mas é um segmento muito rico para você conhecer o lugar que você mora. É meio que a percepção que eu tinha, viu, Sophie? Eu não li muito sobre ele, mas a Folha de São Paulo fez um obituário bonito aqui. Eu queria até destacar alguns pontos, eu não vou ler ele inteiro, evidentemente, mas eles dizem aqui: morre o escritor Dalton Trevisan, lendário vampiro de Curitiba, aos 99 anos. Um dos maiores contistas do, Brasil, do país, ele venceu o Jabuti e o Prêmio Camões, laurea máxima a autores de língua portuguesa. Morreu nesta segunda, aos 99 anos, o escritor paranaense Dalton Trevisan, um dos maiores contistas do país, informou a família. A causa da morte não foi revelada. Tentamos dar o máximo de privacidade como era o seu desejo, disse o agente. Todo vampiro é imortal, ou ao menos o seu legado é, escreveu a família do escritor em um post publicado no Instagram. Eu tenho umas amigas góticas aí em Curitiba, eu falei, porra, vocês têm até o vampiro de Curitiba, né? É um negócio muito peculiar. A casa de Trevisan, por certa vez, foi pichada. Você chegou a passar lá, Sophie? Não, não. Providenciada a camuflagem do vandalismo, não houve pretensão de melhorar o aspecto com uma demão de tinta. Os rabiscos acrescentam um acento punk ao tom cinza de decadência do lugar que ostentou por décadas. O episódio, além de enriquecer a mitologia daltoniana, com mais um fato de recorte vampiresco, serviu para comunicar aos interessados que o escritor continuava vivo, desperto e a postos para defender as suas indevassáveis muralhas. Era assim, por meio de sinais indiretos e esporádicas fotos à traição, que se acompanhava a vida e as excentricidades do contista, ao vampiro de Curitiba. Trevisan cultivou uma aversão especial à imprensa, e em sua última entrevista, e a sua última entrevista data de 72. Paradoxalmente, ele viveu sua fase adulta em um endereço certo e sabido em Curitiba, no cruzamento de duas movimentadas avenidas. O portão da frente era baixo e vazado, a poucos passos da porta de entrada, qualquer passante teria podido espiar o interior da casa sem recuo, através das janelas abertas diretamente para a calçada, não fossem as cortinas invariavelmente cerradas. Dalton Gerson Trevisan nasceu no dia 14 de junho de 25, irmão de Derson Trevisan e Hilton Dácio Trevisan. Os três filhos do proprietário de fábrica de louça, refratário e vidro, João Evaristo Trevisan, e de Catarina Estocheiro Trevisan. É Estocheiro que fala, Sofia? Acho que é isso, né? Creio que sim. O escritor trabalhava na fábrica do pai em 45, quando uma explosão causou sérios ferimentos em seu crânio e o obrigou a uma longa recuperação.
há indícios de que ele desse confinamento, tenha emergido um escritor maduro. Nesse mesmo ano, ele lançou seu primeiro título, Sonata ao Luar. Paralelamente aos seus trabalhos, ele se formou em Direito na Universidade Federal do Paraná em 47, permaneceu filiado à Ordem dos Advogados do Brasil até 64. Em 46, ele fundou a revista Joaquim, de Pôr Água na Boca, segundo escreveu na Folha da Manhã, a cronista Helena Silveira. No segundo número, Joaquim publicou uma carta de Carlos Drummond de Andrade, que comemorava as revistas de moços. Que delícia, uma revista cuja redação é na Rua Emiliano Perneta, 476, e que promete publicar o seu segundo número, um artigo sob o título Emiliano, Poeta Medíocre. Na coluna ao lado da carta de Drummond, Joaquim trazia efetivamente um artigo em que Trevisan desconstruía Emiliano Perneta, chamando o príncipe dos poetas do Paraná, que em sua opinião teria produzido uma versalhada farinhenta para ser recitada nas sessões litero-musicais dos colégios em festa no Dia da Árvore. O cara tinha uma escrita muito boa, né? Não, essa treta com o Emiliano Perneta aí, ela é famosa. Claro, não é uma treta no sentido de que o Emiliano Perneta já era morto na época que o Dalton tava escrevendo isso. O cara brigou com o morto, literalmente, então. Ele brigou com o morto. O que acontece é que o Dalton, como eu disse, ele tinha uma visão muito negativa de Curitiba e do Paraná. Apesar de só escrever sobre isso. E uma das coisas que ele implicava é que o modernismo nunca teria chegado ao Paraná e ele culpava poetas como Emiliano Perneta por isso. Mas acho que ele também supervalorizava muito Minas e São Paulo, pelo visto, né? Cara, a escrita dele, eu acho que é interessante porque é uma escrita assim que apresenta Curitiba como uma cidade muito provinciana. E só que são pouquíssimas cidades que não seriam provincianas na visão do que era o provinciano do Dalton Trevisan. Então, é por isso que é uma coisa que, na minha visão, paradoxal, que era uma escrita ao mesmo tempo provinciana e universal, porque quase toda cidade do Brasil, com exceção, sei lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, se encaixava naquilo como ele descrevia Curitiba. É bem interessante. O Vampiro de Curitiba, para quem não sabe, ele teve um hiato, né? Aí só em 59. Esse texto da Folha está muito completo. Acho que é o melhor obituário dele que saiu. Em 59, o contista voltaria a publicar em livro. Novelas Nada Exemplares resultou no seu primeiro jabuti de literatura. O Vampiro de Curitiba foi publicado 6 anos depois. O personagem Nelsinho fala da solidão atormentada de um compulsivo sexual. Eu vos desprezo, ó virgens cruéis, a todas eu poderia desfrutar, ser eunuco, ai quem me dera. Há 50 anos, Nelsinho viria a ganhar o rosto e os trejeitos do ator Carlos Gregório no longa-metragem Guerra Conjugal, de Joaquim Pedro de Andrade, com roteiro também escrito por Trevisan. O escritor teve ainda várias seleções de seus contos levados ao teatro. Entre as montagens destacam-se a de Marcelo Martioro, O Ventre do Minotauro, em 98, e O Pico na Veia, em 2005. Por 4 vezes, Trevisan venceu o Jabuti, muito premiado. Conquistou também 2 oportunidades, o Prêmio Portugal Telecom, amealhando também o APCA, o Machado de Assis e vários outros prêmios. Uma coisa que eu achei curiosa, né? O cara ficou conhecido como Vampiro de Curitiba e ele era vegetariano, né? Pois o vampiro, ele ficar conhecido como Vampiro de Curitiba, na verdade, tem mais a ver com o personagem, né, o conto Vampiro de Curitiba, que é considerado o magnus opum dele, né, a obra mais famosa, mais conhecida, mais importante. E isso junta com o fato de que ele praticamente não tinha uma vida pública, sabe? Ele se recusava a aparecer na imprensa, a participar de eventos, etc. Então acho que junta aí a questão de que o Vampiro de Curitiba era a obra mais famosa dele, com um cara que vivia enfurnado dentro de casa e nunca aparecia, é 2 mais 2, né? E o único contato dele com a vida mais social era um livreiro, né? A livraria do Chaim, né? Amigo que fazia ponte de Dalton Trevisan e o mundo, conta curiosidades a respeito dele, um imortal.
Dalton Trevisan mantinha a fama de vampiro e a distância do grande público, mas a livraria do Chaim ele se fazia presente. Os fãs de literatura sabiam, era muito difícil chegar até Dalton Trevisan. Misterioso e discreto, o escritor não gostava de aparecer, na verdade era raro ser visto, e quando ele surgia, fazia de tudo para passar despercebido, tanto quanto vampiro. Mas uma das conexões de Dalton Trevisan era Aramis Chaim, dono de uma pequena livraria no centro de Curitiba. Trevisan morreu aos 99 anos. Aos 82 anos, Chaim contou que Dalton sempre foi um grande amigo e uma influência sem explicações. O grande nome da literatura vai nos deixar uma boa lembrança. Passava sempre aqui na livraria, quase todos os dias, e tinha um assunto para conversar. Eu não sei você, Sofia, eu adoro livraria, assim. Até a reacionária da Livraria Cultura de São Paulo, eu vivia enfornado lá dentro, roubando uns livros para perder um tempo lá. Era muito bom. Sim. E eu conheço muito bem a livraria do Chaim. Aí ele diz aqui, um amigo e companheiro, ele chegava aqui e falava dos casos que aconteciam em Curitiba, como você falou, ele veio do jornalismo policial, né? Que os livros são realmente sobre acontecimentos do modo como ele via Curitiba, mas era uma pessoa que não gostava de ser fotografada. Vai deixar muita ideia e muita lembrança para nós. O legado dele são mais de 40 livros. Nós temos um referencial sobre ele aqui, achamos que ele é um imortal, ganhou muitos prêmios sem aparecer, foi bem homenageado e vamos ter muita lembrança. Os últimos dias dele foi mais recluso por conta da doença, e os 100 anos de idade não é brincadeira de entender. Ele não fumava, não bebia e andava bastante. Graças a isso, ele teve longevidade. Nos últimos encontros, o Chaim falou o seguinte, ele me falava das saudades da Curitiba antiga, é o que você falou, Sofia. Ele mergulhou na cidade. E engraçado, isso é uma coisa que se perdeu muito, né? Na globalização, na internet, as pessoas não conseguem mais pertencer aos lugares que elas estão, né? Uhum. Elas vivem, inclusive, em Brasis paralelos, né? É um negócio meio doido. Não, e isso é uma coisa que acaba refletindo no que a gente produz, inclusive nós jornalistas, que aqui a gente no Meteoro muitas vezes deixa de falar das coisas que estão acontecendo ao nosso lado, seja eu aqui em Curitiba, você no interior de São Paulo, para falar do que está acontecendo em Brasília. Que eu fui conhecer Brasília esse ano, nunca tinha ido para lá. Eu nunca fui para Brasília. Pois é. Olha como são as coisas, né? E ele fala aqui, né? Ele achava que Curitiba mudou bastante e é realmente para 100 anos. Você vai ver, vamos chegar em 1926. De qualquer modo, era essa a ideia. Então, é uma personalidade muito interessante e eu selecionei e eu queria falar sobre ele, Sofia, só dando uma última notícia. O Trevisan vai ser homenageado pela BL no ano que vem e acho que a morte dele talvez vai dar uma aquecida. Engraçado ele ter morrido no dia que o Lula sofreu essa cirurgia, né? Sofia, eu tirei a projeção da tela só para a gente bater um papo aqui antes de encerrar. Mas é engraçado ele ter morrido no dia em que o Lula sofreu essa cirurgia, o que roubou totalmente as manchetes, então ele não foi o principal assunto. Então ele foi discreto até no momento da morte dele. Pois é. E eu acho interessante um escritor com essa personalidade em tempos, né, Sophie, que a gente vê muito conteúdo sobre vida pessoal inadequado sendo postado nas redes sociais, né? Exato. É bom, às vezes, você ser mais discreto, é bom, às vezes, você só focar no que interessa. Eu tive um caso, gente, há um tempo atrás, meu Instagram era fechado. Não por um processo que eu tomei, mas um processo que foi encaminhado, a pessoa printou as minhas fotos pessoais no Instagram. E eu fechei ele por conta disso. E é uma coisa que você vai pegando com o tempo, né? A gente vai ficando mais velho, a gente fala assim, cara, por que você quer ficar se mostrando tanto assim na internet? Eu mostro muito meu trabalho atualmente. Mas eu acho que as pessoas às vezes se perdem. A gente viu o caso da moça lá, que recusou a dar o espaço na janelinha para a mãe e para a criança. Por que aquela pessoa tem 2 milhões de seguidores? São exposições desnecessárias, né? Pois é, aquilo lá, na verdade, eu acho que as pessoas seguiram muito mais para demonstrar apoio à atitude dela do que para qualquer outra coisa, né? Não por qualquer coisa que ela produza. E vamos e convenhamos, provavelmente vai durar pouco. Se ela não fizer alguma coisa... Já tá fazendo publi lá, para ver se fatura. Sim. Mas se ela não fizer alguma coisa para se manter em foco, vai desaparecer.
Mas é uma coisa que você vê o Trevisan, nesse caso, ele mais velho, mas é uma coisa que eu tenho visto que os mais jovens, a geração Z, geração Alpha que está chegando aí, eles também se expõem menos. Essa Sim. questão da hiperexposição, desculpa dizer, mas é coisa da gente, é coisa da nossa geração, Pedro. É a nossa. É culpa nossa, da nossa imediatamente anterior. E eu acho que a gente errou nessa medida, sabe? Eu acho assim, o Trevisan chega até a ser meio caricato. Acho que você pode dar Sim, entrevistas para a imprensa, mas é bom você às vezes ser mais na sua, sabe? Tenham vidas, gente, comuns. Eu acho que tem coisa que as pessoas não precisam saber, principalmente pelo alcance que a internet tem hoje, né? Tá ficando perigoso também, né, Sofia? Esse negócio de você sim. expor algumas coisas aí. Então é por isso que eu trouxe esse corte mesmo, viu, gente? Eu trouxe um corte sobre a Trevisan, mas não é para falar da Trevisan, não, é para falar um pouco da gente mesmo. Beleza. Eu vou arriscar aqui, espero que não caia. Eu vou arriscar aqui compartilhar a minha tela. Aí, funcionou. Gente, eu recomendar o Pedro falou que o obituário da Folha de São Paulo estava muito bom. Eu recomendar essa reportagem, não é de agora, o Trevisan ainda Uhum. estava vivo, é de agosto desse ano, da revista Pesquisa FAPESP, aqui escrita pela Paula Carvalho, que fala bastante aí da escrita do Trevisan, muito boa, muito boa. E é uma coisa um pouco mais falando, assim, os acadêmicos da área de literatura falando do Trevisan, mas é muito interessante. Sim. Leiam, gente, leiam livros e não foquem tanto em expor as suas vidas privadas. Tem coisa que é melhor para você e para sua família e para as pessoas que você considera importantes. Isso aí. Ficamos por aqui, Pedro? É isso. Então, pessoal, já voltamos aqui dar um tchauzinho para vocês. Até lá.